Olá pessoal, tudo bem? Esta é a aula de número 38 sobre movimento uniformemente variado. Hoje nós vamos resolver o exercício ER9 e o exercício ER10, ok? O exercício ER9 ele diz o seguinte: os valores da velocidade escalar em função do tempo de uma joaninha em MUV, pessoal, MUV é movimento uniformemente variado, ok? MUV é a abreviação de movimento uniformemente variado. Estão na tabela a seguir. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é uma joaninha, ok? Ela está se deslocando segundo uma determinada trajetória. Esse movimento ele foi observado e foi colocado aqui nesta tabela aqui ao lado, ok? Vamos ler esta tabela. Olha só, alguém fez essa anotação quando a joaninha iniciou seu movimento e observou o seguinte: quando o cronômetro estava zerado, a joaninha estava com uma velocidade de menos 1 metros por segundo, tá certo? Passou meio segundo, pessoal, a joaninha estava com uma velocidade de 0 metros por segundo, ou seja, ela parou. Aí depois de um segundo ela estava com uma velocidade de 1 metro por segundo, 1 segundo e meio, 2 metros por segundo, e após 2 segundos a joaninha estava com uma velocidade de 3 metros por segundo. O problema está pedindo o quê? Sabe-se que no instante t igual a 0, a joaninha localiza-se no espaço igual a 3 metros, ok? Aqui nós representamos aqui uma trajetória, ok? Desta joaninha, onde essa trajetória aqui está orientada aqui para cima, tá certo? E nós observamos aqui que quando o tempo é igual a 0, a joaninha está com a velocidade inicial de menos 1 metro por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a joaninha, pessoal, ela está se deslocando contra a orientação da trajetória, ok? Quando a velocidade é negativa, significa que o móvel está se deslocando contra a orientação da trajetória. Então a nossa trajetória aqui, olha, ela está orientada aqui, olha, para cima, para a direita aqui, né? Está orientada para a direita. E a joaninha aqui está se deslocando aqui para a esquerda. Então aqui a velocidade da joaninha, a velocidade inicial da joaninha, como ela está se deslocando para a esquerda, ok? A velocidade inicial dela é igual a 0. Aliás, é igual a menos 1. É uma velocidade negativa, ok? A velocidade, vou colocar aqui, ó, a velocidade inicial da joaninha é menor do que 0, tá? Quando eu falo que o número é menor do que 0, significa o quê? Que esse número é um número negativo, tá certo? Aqui na tabela tá exemplificado, né? Quando começou a ser observado esse deslocamento da joaninha, no instante que o cronômetro estava zerado, a velocidade dela era menos 1 metros por segundo, porque ela estava se deslocando contra a orientação da trajetória. A trajetória está aqui, olha, aqui para cima, para a direita, e a joaninha estava aqui deslocando para a esquerda. Então, contra, a trajetória está num sentido e a joaninha está em outro sentido, ok? O que se pede aqui, olha? Determine a função horária da velocidade. Olha só, pessoal, a função horária da velocidade, quando o problema fala em função horária, nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado. Então a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado é esta aqui, ó, V é igual a V0 mais a AT, ok? Velocidade é igual, a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo, ok? E aqui ele está pedindo que a função horária do espaço. A função horária do espaço é essa aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado dividido por 2, ok? Então nós temos aqui as duas funções: a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado e a função do espaço do movimento uniformemente variado, ok? Então nós temos que determinar o que, pessoal, para respondermos a letra A. Para nós respondermos a letra A, nós temos que ter o que? Nós temos que ter a velocidade inicial e temos que ter a aceleração.
aceleração, ok? Então, para nós respondermos a letra A, nós temos que ter, primeiramente, a velocidade inicial. E quanto vale a velocidade inicial? Ora, está aqui, olha, a velocidade inicial é aquela velocidade correspondente ao tempo igual a zero. A velocidade inicial, olha, quando o tempo é igual a zero, a velocidade da joaninha é menos 1 metros por segundo. Então, a velocidade inicial da joaninha é menos 1 metros por segundo. Tá certo? E qual é a aceleração dessa joaninha, pessoal? A aceleração da joaninha nós não temos. Nós temos que determinar, portanto, a aceleração da joaninha. E eu consigo determinar a aceleração da joaninha perfeitamente. Ok? Por quê? Porque a aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ok? E o que é a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Professor, como é que eu vou determinar a aceleração da joaninha? Olha, eu estou te falando que você tem que ter aqui, olha, a variação da velocidade, sabe, descobrir qual é a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, eu vou fazer uso, para saber a aceleração, vou fazer uso dessa tabela aqui, olha. Tá certo? De maneira que eu tenho que escolher, pessoal, 2 pontos quaisquer dessa tabela aqui. Eu posso escolher, por exemplo, aqui, olha, esse tempo aqui igual a 0 e esse tempo igual a 0,5. Ok? Aí, se eu escolher esse tempo igual a 0, eu estou escolhendo automaticamente essa velocidade V0. Ok? E se eu escolher esse tempo final, eu estou escolhendo essa velocidade final igual a 0. Tá certo? Então, o tempo igual a 0, velocidade menos 1. Tempo igual a 0,5, velocidade igual a 0. Ou eu posso escolher aqui, pessoal, qualquer outro tempo aqui, olha. Qualquer outro tempo e qualquer velocidade da tabela. Ok? Porque o que eu quero saber? A variação da velocidade. Então, eu vou escolher aqui, para ficar mais fácil o meu cálculo, eu vou escolher aqui, ó, entre 1 e 1,5, e entre 1 e 2, ok? Então, aqui será inicial e aqui final, tá certo? Ó, aqui será inicial e aqui será final, ok? Então, aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, aqui é tempo, então aqui será tempo inicial e aqui será tempo final. Aqui será a velocidade inicial e aqui será a velocidade final, tá certo? Então, qual é a variação da velocidade da joaninha entre 1 e 1,5 segundos? Qual é a variação da velocidade? Então, eu tenho que pegar qual é a velocidade final? 2. A velocidade inicial, 1. Então, eu tenho que fazer 2 menos 1. 2 menos 1. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aí, professor, eu posso pegar esse tempo daqui? Não, pessoal, tem que pegar o tempo correspondente à velocidade que você está pegando aqui, ó. Tá certo? Se você não pegou a velocidade igual a 2, então você tem que pegar o tempo final igual a 1,5. O tempo correspondente. Então, eu tenho aqui, ó, o tempo final, 1,5, menos o tempo inicial, que é 1. Menos 1. Menos 1. Ok? Ora, 2 menos 1 é igual a 1. Vai ficar 1 dividido. 1,5 dividido, aliás, menos 1 vai ficar meio. Tá certo? Eu tenho 1,5, eu tiro 1, eu fico com meio. Ok? Aí eu vou fazer isso aqui, ó, da seguinte forma. Como eu tenho aqui, olha, um número decimal aqui embaixo, eu vou multiplicar aqui por 10 para poder esse número aqui, ó, essa vírgula andar uma vez para cá, para a direita, e ficar 5. Tá certo? Vou multiplicar por 10. Se eu multiplico por 10 o denominador, eu tenho que multiplicar por 10 também o numerador. Tá certo? Se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo valor. Então, 10 vezes 1 é igual a 10. Tá certo? É igual a 10. Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 0,5, anda a vírgula uma vez. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 5. Tá certo? Então, veja bem, quanto é 10 dividido por 5? É igual a 2. Mas quem é esse 2? Esse 2 é a aceleração. Tá certo? O 2 é a aceleração. Então, a letra A aqui, pessoal, está resolvido. Porque, olha só, eu tenho que a função horária da velocidade
é essa aqui, ó. V. Aliás, essa aqui eu vou colocar aqui. Se não der aqui, eu passo para outra. Acho que não vai ter muito espaço aqui. A função horária da velocidade, pessoal, é essa aqui, ó. V é igual a V0 mais A que multiplica o tempo, tá certo? Agora eu vou fazer a substituição, ok? Eu tenho aqui, ó, V é igual. Pessoal, quanto vale a velocidade inicial da Joaninha, ok? A velocidade inicial dela é a velocidade correspondente ao tempo igual a 0, tá certo? A velocidade inicial dela aqui, ó, é menos 1, tá certo? Olha, eu adotei aqui a velocidade inicial como 1 aqui, mas foi para efeito de calcular a aceleração, tá certo? Nesse trecho aqui, eu adotei a velocidade inicial como 1, mas foi para calcular a aceleração. Mas a velocidade inicial é aquela velocidade correspondente ao tempo igual a 0. Então a velocidade inicial aqui, pessoal, é menos 1. Então eu vou colocar aqui, ó, velocidade inicial é menos 1, eu coloco menos 1, tá certo? Aí, mais quem? A aceleração que multiplica o tempo. Quanto é a aceleração? 2. Então, mais a aceleração que multiplica o tempo, tá certo? Então, tá aqui, pessoal. Tá aqui a equação horária da velocidade. A equação horária é essa aqui, ó. V é igual a menos 1 mais 2t. Tá certo? Fechou aqui. Encontrei a equação horária da velocidade, portanto, letra A está resolvida. Ok? Agora nós vamos determinar a letra B. A letra B está pedindo o seguinte: a função horária do espaço. Ok? Eu falei para vocês que a função horária do espaço é essa aqui, olha. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá certo? Essa é a função horária do espaço. Vou colocar aqui, ó. S é igual a S0, espaço inicial, mais a velocidade inicial, que multiplica o tempo, mais a t ao quadrado, dividido por 2. Então, para que eu preciso? Para escrever esta função horária do espaço. Eu preciso da velocidade, aliás, do espaço inicial, eu preciso da velocidade inicial e eu preciso de quem? Da aceleração. Ok? Pessoal, eu tenho a velocidade, aliás, o espaço inicial da Joaninha? Tenho. Por quê? Porque o problema dá, olha. Sabe-se que no instante t igual a 0, a Joaninha localiza-se no espaço igual a 3 metros. Ok? O espaço inicial é o espaço correspondente ao tempo igual a 0. Ok? Então, quando o tempo for igual a 0, a Joaninha está na posição igual a 3 metros. Então, a Joaninha, pessoal, o espaço inicial é igual a 3 metros. A Joaninha está na posição inicial igual a 3 metros. Está representado aqui, olha. Tá certo? A Joaninha está nessa posição aqui, olha. Essa posição corresponde a 3 metros. A Joaninha, portanto, está na posição igual a 3 metros. Eu tenho a velocidade inicial da Joaninha? Tenho. A velocidade inicial é a velocidade correspondente ao tempo igual a 0, que é igual a quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Está aqui, olha. A velocidade inicial é aquela correspondente ao tempo igual a 0, que é igual a 1, aliás, é menos 1, porque a Joaninha está se deslocando no sentido contrário à orientação da trajetória, ok? Menos 1, então. Então, a velocidade inicial da Joaninha é menos 1 metros por segundo. Agora, o que eu preciso também? Da aceleração, tá certo? Eu tenho a aceleração dessa Joaninha? Tenho também. Acabei de determinar a aceleração da Joaninha. Está aqui, olha. A aceleração da Joaninha é igual a quanto? A sua aceleração da Joaninha é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração da Joaninha. Eu acabei de determinar aqui, pessoal, a aceleração da Joaninha, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu consigo escrever a equação horária do espaço? Consigo. Basta só fazer a substituição desses valores do espaço inicial, da velocidade inicial e da aceleração, substituir aqui, ó, nesta equação aqui, ok? Nos respectivos valores, tá certo?
E aí eu encontro a equação horária do espaço. Então vamos substituir. Quanto é o espaço inicial? 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 mais. Quanto é, pessoal, a velocidade inicial? É negativa. Então eu vou colocar um menos aqui, ó, menos 1 vezes o t, né? Mais. Quanto vale a aceleração? 2. Vale 2. Eu coloco 2, que multiplica o t ao quadrado. Aí dividido por 2. Ora, 2 dividido por 2 é 1. Então esquece. Aqui vai ficar 1 aqui na frente. Só que esse 1 aqui não aparece quando eu multiplico o t ao quadrado. Vai ficar só t ao quadrado. Então eu tenho aqui que a equação do espaço é igual a quanto? 3. Ora, jogo de sinal aqui, pessoal. Mais com menos é menos. Menos 1 vezes t é igual a t. Aqui tem 1 aqui na frente, tá? Mais, olha só, t ao quadrado. T ao quadrado. Professor, e o 2 que estava aqui? Pessoal, dividir, olha. 2 dividido por 2 é igual a 1. Tem um 1 aqui na frente do t ao quadrado, tá certo? Esse 1 está multiplicando t ao quadrado. Só que quando tem 1 aqui, não precisa colocar, tá certo? Porque não tem sentido colocar esse 1 aí, ok? Então terminou, pessoal, a letra B, tá certo? A equação horária do espaço é essa aqui. E a equação horária da velocidade é essa outra equação aqui, tá certo? Ok. Pessoal, vamos resolver agora esse exercício, o ER10. Esse exercício é mais extenso. Ele tem 3 perguntas, ok? A letra A, a letra B e a letra C, tá certo? Então vamos lá. Dois móveis A e B encontram-se em uma mesma posição no instante t igual a 0, ok? Então tá aqui, olha, o desenho tá aqui. Eu tenho uma trajetória aqui orientada para a direita, ok? Orientada para a direita. E eu tenho aqui dois móveis, um móvel A e um móvel B. Eles se encontram exatamente aqui na mesma posição, ok? Só que ele não está falando aqui qual é a posição. Então eu tenho que falar aqui é o seguinte, que esse móvel A, a posição inicial, vou colocar aqui a posição inicial do móvel A, tá certo? E aqui é a posição inicial do móvel B, tá, ok? Só que eles estão na mesma posição, então a posição inicial do móvel A é igual à posição inicial do móvel B, tá certo? Isso aqui é importante entender isso, que eles estão na mesma posição. Vamos supor que essa posição aqui seja 100 metros. Então quer dizer que o móvel A está na posição inicial 100 metros em relação à origem, ok? E o móvel B está na posição inicial igual a 100 metros, tá certo? Só um exemplo hipotético. Então vamos continuar. O móvel A mantém uma velocidade escalar constante. Veja bem, esse móvel A, esse móvel que está aqui, ó, na parte superior, tá certo? Ele mantém uma velocidade escalar constante. Ou seja, pessoal, esse móvel aqui, ele está em movimento uniforme, né? Ele está em movimento uniforme. Móvel A, ele se desloca em movimento uniforme. Pessoal, é muito importante que vocês entendam a diferença entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, ok? E agora, o móvel B parte do repouso, tá certo? Ele parte aqui, ó, ele tá parado, tá certo? A velocidade dele inicial, portanto, é igual a 0. Ele está parado e mantém uma aceleração constante de 0,2 metros por segundo. Então isso quer dizer o seguinte, que o móvel B está parado, mas aí, pessoal, ele tem o que? Ele tem uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse móvel B, ele está em movimento uniformemente variado, ok? Então vamos recapitular aqui. Olha, o móvel A está com velocidade constante. Então o movimento do móvel A é movimento uniforme.
e o móvel B está com aceleração. Ele estava parado inicialmente, mas depois ele acelerou com uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, então, se ele tem aceleração, ele está em movimento uniformemente variado. Tá certo? Uma aceleração aqui que a aceleração é constante aqui. Ok? Certo. Pessoal, veja bem. Para vocês entenderem melhor. Quando eu falo para vocês assim, olha, os alunos do primeiro ano têm uma altura constante. O que eu estou falando para vocês? Estou falando que os alunos do primeiro ano têm a mesma altura, ou seja, a mesma altura. A altura deles não varia. A altura é constante. Tá certo? A mesma coisa é o movimento uniforme. Tá certo? Quando eu falo, por exemplo, os alunos do primeiro ano têm uma idade constante. Ou seja, eles têm a mesma idade. Ok? Eles têm a mesma idade. A idade não varia. Ok? Se é 15 anos, todo mundo tem 15 anos. Tá certo? Então, quando eu falo constante, pessoal, é porque constante é sinônimo de que a velocidade permanece a mesma. Ela não muda. Ela nem diminui e nem aumenta. Tá certo? Agora, quando eu falo movimento uniformemente variável, aí não. A velocidade já não é constante. Tá certo? A velocidade não é constante. Ela muda, ela vai aumentando ou ela vai diminuindo. Tá certo? Então, atua então aqui uma aceleração. Lembrando que a aceleração, o que é? É variação da velocidade. Tá certo? No decurso do tempo. Ok? Então essa velocidade aqui ela permanece constante. Ok? Só que o móvel B não. Ele estava com a velocidade menor do que a do móvel A. Só que ele tem uma aceleração. Então vai ficar aumentando a velocidade do móvel B. Só que vai ter um determinado momento em que a velocidade do móvel A, tá certo? Vai ser maior do que a do móvel. Aliás, a velocidade do móvel B vai ser maior do que a do móvel A, porque como ele tem aceleração, vai só aumentando a velocidade dele, vai chegar um momento que a velocidade do móvel B vai ser maior do que a velocidade do móvel A, e vai ter um determinado instante em que o móvel B ele vai ultrapassar o móvel A, tá certo? Ele vai ultrapassar. Deixa eu colocar aqui, prolongar aqui mais aqui, olha, esta reta, tá certo? E vai ter um instante também, pessoal, que eles vão se encontrar. Olha só, o móvel A ele sai na frente, o móvel B ele vem lá atrás com uma velocidade pequena, depois vai aumentando a velocidade, mas o móvel B já saiu na frente, porque ele já saiu com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá certo? Já saiu na frente. Só que o móvel B está aumentando a velocidade dele, e vai chegar um momento que a velocidade dele vai superar do móvel A, e aí o móvel B ele vai alcançar o móvel A, tá certo? Eles vão ficar novamente juntos, ok? Eles vão ficar novamente juntos. O móvel A aqui, ó, o móvel B vai encontrar com o móvel A, tá certo? Numa determinada velocidade aqui, tá certo? E a velocidade do móvel A não vai ser a mesma. Tá, ok? Então vamos lá. Sabendo-se que ambos percorrem a mesma trajetória, indo no mesmo sentido, determine o instante em que B alcança o A. Tá certo? Olha, pessoal, qual é a posição do A aqui, nesse instante aqui? Eu não sei qual é a posição, mas é uma posição aqui. Eu sei que aqui, ó, essa aqui será a posição do móvel A. E essa aqui será a posição do móvel B. Ok? Quando eles se encontrarem, o instante em que B alcança o A, isso quer dizer o quê? Que a posição do móvel A será igual à posição do móvel B. Tá certo? Vamos supor que essa posição aqui seja no quilômetro 100. Então eles irão se encontrar aqui no quilômetro 100. 100 é igual a 100. Ok? Toda vez que um problema, pessoal, fala em um instante em que um móvel alcança um outro móvel, eu tenho que trabalhar com as equações, com as funções horárias do espaço, ok?
desses dois móveis. Eu tenho que trabalhar com a função horária do espaço do móvel A e a função horária do espaço do móvel B, ok? Primeiro eu vou determinar a função horária do móvel A, ok? Então, primeiramente aqui, olha, para mim fazer a letra A, eu vou primeiramente aqui, vou determinar a função horária do móvel A, tá certo? A função horária do móvel A, função horária do móvel A. Ok. Lembrando que o móvel A ele está em movimento uniforme. Então, qual é a função horária do movimento uniforme? Nós já vimos essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V. Opa, esse meu V está muito feio. Ok, já corrigi aqui. S é igual a S0 mais VT. É a função horária do movimento uniforme, ok? Então eu vou precisar do S0 e vou precisar da velocidade do móvel A, tá certo? Pessoal, qual é a posição inicial do móvel A, tá certo? Olha, o móvel A está na posição S0A, tá certo? Vou colocar aqui, ó, posição inicial do móvel A. Eu não sei qual é a posição, então eu tenho que colocar aqui um valor algébrico, tá certo? Representado por uma letra. Tá? A posição inicial do móvel A mais qual é a velocidade inicial do móvel, aliás, qual é a velocidade do móvel A? É 10 metros por segundo. Então vou colocar 10 vezes o tempo, tá certo? Então tá aqui, pessoal. A equação do móvel A é essa aqui, ó. S de A é igual a S0A mais 10t, ok? Essa aqui é a função horária do móvel A, ok? A função horária do móvel A. SA é igual a S0A mais 10t, ok? Agora eu vou agora para a função horária do móvel B, ok? A função horária do móvel B. Então eu vou colocar aqui, olha, eu vou fazer um traço aqui e vou determinar a função horária do móvel B, ok? Do móvel B. Ora, a função horária do móvel B, o móvel B ele está em movimento uniformemente variado. Então a função horária do móvel B ela é mais complexa um pouco, ok, pessoal? Por quê? Porque essa aqui, ó, é aquela maior. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, ok? O que eu vou precisar? Eu vou precisar da posição inicial do móvel B, a velocidade inicial do móvel B, a aceleração, ok? Eu tenho esses valores? Vamos ver aqui. Qual é a posição inicial do móvel B? Ora, a posição inicial do móvel B está aqui, ó, S0B. Então, vou colocar aqui, ó, S0B, ok? Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial é de quanto? Do móvel B, pessoal. Ora, o móvel B estava parado, então a velocidade inicial dele é 0. Qual é a aceleração do móvel B? O móvel B estava parado, mas só que ele acelerou com uma aceleração de 0,2. Então a aceleração dele é 0,2 metros por segundo ao quadrado, ok? Agora eu vou substituir esses valores aqui nesta função, tá certo? Então eu tenho o espaço final do móvel B. Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Esse B aqui não tá legal. Opa, fecha. Estou aqui apertando onde não devo apertar.
Ok. Então, S do móvel B é igual. Qual é o espaço inicial do móvel B? S0B. É o espaço inicial do móvel B. Ora, eu não sabia qual era o espaço inicial do móvel A, então eu coloquei S0A, S0B. Aí mais quem? Qual a velocidade inicial, pessoal? É zero, né? Zero que multiplica o tempo, né? Mais quem? Mais a aceleração. Quanto vale a aceleração, pessoal? 0,2. Então aqui, ó, 0,2 t ao quadrado dividido por 2, ok? Ora, pessoal, 0 vezes t é igual a 0. Todo valor multiplicado por 0 é igual a 0. Então eu vou ter aqui, olha, que a função horária do móvel B, olha, S de B, é igual ao espaço inicial do móvel B. Isso aqui zerou, esqueço, mais quem, olha, 0,2 dividido por 2 vai dar quanto? Facílimo, né? 0,1, né? 0,1 t ao quadrado. Ok, essa aqui é a função horária do móvel B, tá certo? Aí, professor, por que o senhor fez isso toda essa conta? Ainda não chegou na resposta? Não, ainda não chegou na resposta. Por quê? Porque o problema está pedindo o seguinte, está pedindo, olha, letra A, o instante em que B alcança A. O instante, pessoal, quando fala em instante, está falando em quê? Está falando em tempo, né? Instante está relacionado ao tempo. Então ele está pedindo, olha, depois de quanto tempo após o início do movimento, esses dois móveis se encontraram. Entendeu? Um alcançou o outro. Depois de quanto tempo? É isso que está perguntando. Está querendo o tempo. Só que eu vou determinar o tempo, pessoal, empregando essas duas equações aqui, olha. Tá certo? Essas duas equações. Então eu vou colocar aqui a primeira equação. S de A é igual ao espaço inicial do A mais 10t, ok? E S de B, a equação horária do móvel B. S de B é igual ao espaço inicial do B, tá certo? Mais quanto? 0,1 t ao quadrado. De onde eu tirei isso? Eu tirei daqui, olha. Tá? S de A e S de B, ok? Tá ok. Pessoal, ó, o instante em que B alcança A. Ora, eu já falei para vocês, pessoal, que no instante em que B alcança A, o S de A será igual ao S de B, ou o S de B igual ao S de A, tá certo? Ok? Então eu vou igualar essas duas equações aqui, olha. Quem é S de A? É S0A mais 10t. Quem é S de B? É S0B mais 0,1 t ao quadrado. Então eu vou igualar esse S de B ao S de A. Ok? Quem é S de B, pessoal? Eu vou igualar aqui, ó, S de B igual ao S de A. Agora eu vou quem é S de B? S de B é S0B mais quem? 0,1 t ao quadrado. É igual, ó, essa equação é igual a outra equação, que é S0A mais 10t, ok? Eu igualei as duas equações, ok? Essa aqui é a equação horária do B, do móvel B, e esta segunda aqui é a equação horária do móvel A. Eu igualei as duas posições finais porque quando um alcança o outro, eles estão na mesma posição final, ok? Pessoal, eu falei para vocês que o S0B é igual ao S0A, olha, ó, eles estavam inicialmente aqui na mesma posição, então o S0A é igual ao S0B. Vamos supor que eles estivessem na posição 5, então aqui seria 5 e 5, ok? Por que eu estou falando isso? Porque olha só, eu vou ter que fazer uma conta aqui. Olha só a conta que eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui, ó, 0,1 t ao quadrado mais S0B. Vou passar aqui o S0A para o primeiro membro.
é positivo, ele vai passar negativo. S0A passou negativo. Esse 10T vai passar para o primeiro membro, vai passar negativo. Menos 10T. Isso aqui é igual a 0, ok? Ora, se o primeiro membro é igual ao segundo membro, então quando eu passo todos os valores que estão no segundo membro para o primeiro membro, aqui no segundo membro vai ficar igual a 0, ok? Ora, pessoal, esse aqui, ó, é igual a esse. Então, esse menos esse é igual a quanto? É igual a 0. Esse menos esse é igual a 0. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o quê? Vai sobrar 0,1 t ao quadrado menos 10t é igual a 0. Ok? Ora, pessoal, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá certo? Uma equação do segundo grau, uma equação incompleta. As equações do segundo grau incompleta, não preciso resolvê-las através do delta, tá certo? Basta usar aquela técnica da fatoração, tá certo? Basta eu usar aquela técnica da fatoração. Ou seja, como eu tenho t aqui, ó, t ao quadrado, e aqui eu tenho t, eu vou colocar o t em evidência. Então vai ficar assim, olha. T vezes, abro parênteses, 0,1 t menos quem? Menos 10, ok? Eu coloquei aqui, ó, o t em evidência. Aqui, ó, eu tenho t ao quadrado aqui, tem um t vezes t. Então aqui tinha t vezes t aqui, ó, eu coloquei um t aqui para fora. Esse t que estava multiplicando 10 aqui, ó, ele estava multiplicando aqui, passou para fora, entendeu? Foi colocado em evidência. Eu posso fazer isso, ok? Então aqui eu tenho os t, se eu quiser voltar para cá, ó, t vezes 0,1t, vai ficar 0,1t ao quadrado. T vezes 10, 10t, ok? Volta. Então olha só, sempre que eu tenho a multiplicação de dois valores, e essa multiplicação ela tem um resultado igual a 0, isso quer dizer que um desses valores é igual a 0. Ou esse aqui é igual a 0, né? Se esse valor for igual a 0, 0 vezes esse valor aqui é igual a 0, porque todo valor multiplicado por 0 é igual a 0. Então, uma das respostas é t igual a 0. Já achei aqui a primeira solução, ok? E a segunda solução, pessoal, seria esta outra parcela aqui, olha. Esta outra parcela aqui igual a 0, ok? Porque se essa parcela aqui for igual a 0, 0 vezes o t é igual a 0. Então, olha só, 0,1 t menos 10 igual a 0, tá certo? Se isso aqui for igual a 0, olha, 0 vezes t é igual a 0. Então, qual é o valor que satisfaz aqui, olha, para poder ser igual a 0 isso aqui? Então, como é que eu faço essa conta? Eu tenho 0,1 t, esse menos 10 vai passar para o segundo membro, com sinal trocado, ok? Agora aqui, eu vou passar aqui, pessoal, para cá, tá? Eu deixei esse espaço aqui justamente para mim ter aqui como trabalhar. Então eu tenho aqui, ó, 0,1 t é igual a 10. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero descobrir o valor do t. Então eu tenho que t é igual, eu vou pegar o 10 e vou dividir por quanto? Por 0,1, tá certo? Vou pegar o 10 e vou dividir por 0,1. Ok, eu tenho aqui, olha, eu tenho 10, esse 0,1 que está multiplicando t, ele vai passar dividindo aqui, ó. Ok? Deixa eu me ajeitar aqui. Passou dividindo aqui, ó. Quanto é 10 dividido por 0,1? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Como eu tenho um número decimal, para me transformar esse número decimal em um número inteiro, essa vírgula tem que andar uma vez para cá, olha. Como é que a maneira dessa vírgula andar uma vez para a direita? Multiplicando por 10, ok? Multiplica por 10 o denominador. Só que se eu multiplicar por 10 o denominador, eu tenho que multiplicar por 10 também o numerador. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que t é igual
10 vezes 10 é igual a quanto? É igual a 100, né? E 0,1 vezes 10 é igual a 1. Pessoal, 100 dividido por 1 é igual a 100. Ok? 100 o quê? 100 segundos. Então, eu descobri aqui, olha, aqui o T é igual a 100 segundos. Tá certo? Então, qual é a resposta correta? Por quê? Porque eu encontrei dois valores de T. Eu encontrei aqui um T, olha, uma primeira solução, um T igual a 0, ok? E encontrei uma segunda solução aqui, olha, que é um T igual a 100. Obviamente, é o T igual a 100, tá certo? Porque o problema está perguntando o instante em que B alcança o A. Tá certo? Quando o tempo é igual a 0, os dois estavam juntos. Mas o problema está pedindo o instante em que B alcança A depois de iniciar a contagem do relógio. Tá certo? Então só pode ser aqui T igual a 100 segundos. Então eu encontrei aqui a resposta, essa aqui, ó. T igual a 100 segundos. Então depois de 100 segundos, pessoal, o móvel A vai alcançar aqui, ó, o móvel B. Tá certo? Uma determinada posição aqui, olha. Depois de 100 segundos. Essa posição aqui, o problema daqui não pediu, tá certo? A letra A pediu o instante em que B alcança o A. Tá, ok? E agora a letra B. A letra B pede o seguinte: a velocidade escalar de B no instante em que estiver ultrapassando A. Okay? Qual é a velocidade escalar do B no instante em que ele está ultrapassando A? Tá, ok? Para me determinar isso aí, eu tenho que saber, olha, a equação horária da velocidade. A velocidade escalar de B no instante em que estiver ultrapassando A. Então, qual é a equação horária da velocidade, né? Lembrando que o B ele está em quê? Em movimento uniformemente variado, ok? Então, essa equação aqui, ó, V é igual a V0 mais A vezes o T, ok? Essa é a equação do movimento uniformemente variado, tá certo? A equação do movimento uniformemente variado. Então, da velocidade. A função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Então agora eu vou determinar qual é esta função, porque da velocidade. Eu vou precisar da velocidade inicial do B e vou precisar da aceleração do B. Tá certo? Qual é a velocidade inicial do B, pessoal? A velocidade inicial do B está aqui, ó. A velocidade inicial do B é igual a 0, porque ele estava em repouso, ok? Então vamos lá, a velocidade inicial do B é igual a 0. Então eu tenho aqui, ó, V é igual, a velocidade inicial do B é igual a 0. Tá certo? A velocidade inicial do B, ó, é igual a 0. 0 o quê? 0 metros por segundo, né? Não existe 0 metros por segundo porque 0 é 0, mas tudo bem. É a unidade de velocidade. Então 0 mais... Qual é a aceleração do móvel B? Qual é a aceleração do móvel B? Ora, tá aqui, ó. A aceleração do móvel B tá aqui, ó. Ela é 0,2. Tá aqui, ó. A aceleração do móvel B é 0,2. Então eu vou colocar aqui, ó. A aceleração do móvel B é igual a 0,2. 0,2, ok? Metros por segundo ao quadrado. É a aceleração do móvel B. 0,2 é a aceleração do móvel B, multiplicado, que multiplica o T. Então a velocidade final do móvel B é igual. Esse zero aqui já esqueço e fica só 0,2 que multiplica o tempo. Ok? Olha só, o problema está pedindo o seguinte: qual é a velocidade escalar de B no instante em que estiver ultrapassando. Ou seja, pessoal, o B vai ultrapassar o A em que instante? No instante de... logo após o instante igual a 10 segundos, tá certo? Quando 10 segundos, naquele instante, imediatamente ele já está ultrapassando. Então, eu vou considerar aqui, olha, esse tempo aqui igual a 100 segundos. Eu quero saber a velocidade do B
no instante em que estiver ultrapassando o A, então qual é o instante em que eles estão ultrapassando um ao outro? É o instante de tempo igual a 10 segundos. Tá certo? Ele empareda um com o outro ali, e nesse instante de 100 segundos, B começa a ultrapassar o A. Então, qual é a velocidade de B nesse instante? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, ó, substituir o quê? Esse tempo aqui, ó, esse tempo igual a 10, aliás, igual a 100 segundos, ok? Então, eu quero saber a velocidade do B quando esse tempo for 100 segundos. Então, a velocidade será 0,2, que multiplica quanto? O tempo que é igual a 100. Tá certo? É o tempo que é igual a 100 segundos. Olha só, pessoal. A velocidade do B vai ser igual a quanto? Quando eu multiplicar 100 por 0,2, ou 0,2 vezes 100, é a mesma coisa que andar essa vírgula duas vezes. Então, duas, vai ficar quanto? Vai ficar igual a 20. Então, a velocidade do B será 20 metros por segundo. Ok? Ele vai ultrapassar o A com essa velocidade aqui, olha, de 20 metros por segundo. Enquanto o A continua com a velocidade de 10 metros por segundo, B já tá com a velocidade já o dobro da de A, ultrapassando ele com essa velocidade de 20 metros por segundo. Ok? A letra C, ele está falando aqui de velocidade relativa, olha só. Letra C, a velocidade escalar de B em relação a A no item anterior. Qual foi o item anterior? Era a letra B, que pedia o que, pessoal? O instante em que o A alcançava o B, tá certo? Então, qual é a velocidade relativa de B em relação a A no instante em que B alcança A? Tá certo? Agora, pessoal, olha só, a questão de velocidade relativa, uma coisa que eu queria explicar aqui para vocês. Olha, velocidade relativa. O que é velocidade relativa de um objeto em relação a outro objeto? Vamos supor aqui que eu tenho aqui uma rodovia, tá certo? Aí eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui dois móveis, tá? Dois automóveis aqui, um que está se movimentando aqui neste sentido, tá certo? Aqui, ó, está com uma velocidade VA, tá certo? E eu tenho um outro aqui, pessoal, que está se movimentando aqui, olha, com uma velocidade aqui VB. Aqui eu tenho aqui a pista, ok? Aqui a pista. Eu tenho aquela linha tracejada no meio da pista, tá certo? A linha tracejada no meio da pista. Aliás, aquela linha contínua, né? No meio da pista aqui, né? Que separa os dois automóveis, delimitando aqui a via de tráfego de cada um, ok? Então, o automóvel A, ele se desloca na via da esquerda e o automóvel B se desloca na via da direita, tá certo? Pessoal, qual é a velocidade relativa? Tá? Eu pergunto para vocês, qual seria aqui a velocidade relativa de B em relação a A ou de A em relação a B? Olha, a velocidade relativa, tá certo? De A em relação a B. Pessoal, quando os móveis eles estão na mesma direção, tá certo? Na mesma direção, ok? A velocidade relativa será a subtração. Será a velocidade de A menos a velocidade de B. Ok? Vou exemplificar aqui. Vamos supor que esse automóvel aqui, olha, se desloca com a velocidade de 80 km por hora. Ok? E esse outro aqui com a velocidade de 50
km por hora. É lógico que esse automóvel A, ele vai ultrapassar o automóvel B. E aí ele vai ter uma velocidade relativa, tá certo? Uma velocidade relativa em relação ao automóvel B. Então, qual é a velocidade relativa do automóvel B em relação ao automóvel A? Ou seja, é a velocidade de B menos a velocidade de A. Ok? Qual é a velocidade de B? A velocidade de B é 80. 80. A velocidade de A, 50. Menos 50. Então, a velocidade relativa de B em relação a A é de quanto? É de 30. Ok? 30 km por hora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o automóvel B, ele está se distanciando de A a uma velocidade de 30 km por hora. Ok? Por quê? Porque eles estão no mesmo sentido. Tá certo? Aliás, na mesma direção. Ok? Agora é o seguinte, pessoal. Se eles estivessem em direções opostas, vamos supor que um estava indo para a direita e o outro para a esquerda. Olha, assim, olha, vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui um automóvel aqui que está se deslocando aqui para a direita, ok? Aqui, ó, com a velocidade de quanto? De 50 km por hora, e um outro automóvel que está se deslocando para a esquerda, tá certo? Está deslocando para a esquerda com uma velocidade de 80 km por hora. Aí, isso aqui é a velocidade do B, ok? Isso aqui é a velocidade do A. Aí eu separo novamente aqui a pista, tá certo? Eu separo aqui, olha. Ok? Separei aqui a pista. Tá? Agora aqui será diferente, pessoal. Por quê? Porque a velocidade relativa de B em relação a A será a soma, será VB mais VA. Sabe por quê? Porque como eles estão em sentidos opostos, eles estão se distanciando muito rápido um do outro. Tá certo? É por isso que quando nós estamos na estrada, não sei se vocês já observaram, quando um carro ele passa pela gente, né? Passa pela gente. Nós estamos em sentidos opostos, o carro passa pela gente, faz aquele barulho, né? Vup, vup, passa rapidamente, te olha assim rapidamente, o carro já está muito longe, muito distante. Então a velocidade de distanciamento, essa velocidade relativa de um carro em relação ao outro, ela vai se somar. Tá certo? A velocidade relativa, deixa eu apagar aqui. A velocidade relativa de B em relação a A, ou de A em relação a B, ela vai se somar. Ok? Então aqui a velocidade relativa de B em relação a A será de quanto? Será 80 mais 50. Que é igual a quanto? Que é igual a 130. Então a velocidade relativa será de quanto? Será de 130 km por hora. Ok? 130 km por hora. Nesse exemplo aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui dois móveis indo na mesma direção aqui, ó. Da esquerda para a direita. Entendeu? Estão na mesma direção aqui. Então isso quer dizer o quê? Que a velocidade relativa deles aqui será o que? A diferença. Quando está no mesmo sentido, na mesma direção, a velocidade relativa é uma menos a outra. Ela não se soma, ok? Então veja bem aqui, olha, a velocidade escalar de B em relação a A. Então o que ele está falando aqui? Ele está pedindo o quê? A velocidade relativa de B em relação a A. Ok? A velocidade relativa de B em relação a A é a velocidade de B menos a velocidade de A. A velocidade relativa
de B em relação a A é igual a quanto? 10 metros por segundo. Isso quer dizer que o B se desloca de A numa velocidade de 10 metros por segundo. Tá certo? Se distancia de A a uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá ok, pessoal? Então essa aqui é a última questão. Na próxima aula nós vamos resolver essa questão aqui, tá? A questão é R11 e a questão é R12. Se der tempo, nós vamos resolver também essa questão aqui, a EP1, ok? Todas essas questões são questões que estão no livro didático de vocês, ok? Se não me engano, é a partir da página 62. Página 62 ou página 63. Mas no início aqui da aula, eu indiquei qual era a página que está esse exercício, ok? Então o que eu peço para vocês, pessoal, em relação a esse exercício? Refaçam o exercício, ok? Refaçam, porque são exercícios como estes que nós estamos resolvendo, que vão constar na avaliação de vocês, ok? Não vai ter assim, nada muito diferente, não vai ter surpresa na avaliação, tá certo? Pessoal, muito obrigado e bons estudos, ok?